Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver algumas situações envolvendo a comparação de números inteiros. Tá certo? Vamos discutir o conceito através de alguns exercícios. Primeira questão. Copie os itens no caderno e substitua cada quadrado por menor que, maior que ou igual a. Use o processo que achar mais conveniente para fazer as comparações. Então aqui nós temos 12 itens e queremos comparar os números inteiros em cada um deles. Para fazer isso, é importante destacarmos algumas observações. Vamos lá. A primeira delas é em relação ao uso dos sinais de comparação. Quando você decide comparar dois números inteiros, existem três possibilidades. Ou esse número é menor, ou ele é maior, ou ele é igual a um outro número que você está comparando, certo? Então vamos aqui destacar primeiro os sinais de comparação. Esses sinais são o menor que, o maior que e o igual a. Os símbolos que nós utilizamos para representar esses três significados são. Vamos ver na prática como é possível aplicar estes símbolos para comparar os números inteiros, ok? Um outro ponto a se destacar é que quando vamos fazer a comparação de números inteiros, podemos utilizar vários e diferentes recursos de comparação. Vamos aqui anotar alguns deles. Os recursos de comparação de números inteiros. O primeiro destes recursos é pensar em medidas de temperatura, certo? Pensar em medidas de temperatura. Um outro recurso é pensar em situações em que você relacione débitos e créditos, ou seja, dívidas e pagamentos, tá? Então, relacionar débitos e créditos. Também é possível utilizar a reta numerada, certo? Comparando a posição destes números na reta. Vamos lá, vamos aplicar estes recursos de comparação para resolver cada um destes itens. Quando você observa estes números sem atribuir um significado a eles, talvez não fique muito claro, mas vejamos aqui, a partir do item A. No item A, queremos comparar os números inteiros menos 3 e 9. Vamos pensar que estes números se tratam de medidas de temperatura. Aí eu vou perguntar para você, qual temperatura é maior? Uma temperatura negativa de 3 graus ou uma temperatura de 9 graus? Certamente você vai me dizer que a temperatura de 9 graus é maior que a temperatura negativa de 3 graus, concorda? Daí a gente vai utilizar 9 graus é maior que menos 3 graus. Consequentemente, menos 3 graus é menor que 9 graus. Então você pode utilizar aqui, por exemplo, se o menos 3 é menor que 9, a gente vai usar, vamos marcar aqui, por exemplo, um pontinho. E aqui, do lado do 9, dois pontinhos, porque o 9 é maior que menos 3. Daí a gente pode completar aqui, ó. Pronto. Então, menos 3 é menor que 9, ou 9 é maior que menos 3. No item B, a gente pode pensar mais uma vez numa situação envolvendo temperatura. Uma temperatura positiva de 16 graus é maior, menor ou igual a uma temperatura de 0 grau? Maior, concordam? Então a gente vai usar aqui, ó, 16 graus ganha 2 pontinhos e o 0 ganha 1 pontinho. Daí a gente vai ligar estes pontos.
Isso que eu estou fazendo é para não causar confusão no uso desses sinais de comparação, tá certo? Mais uma vez, vamos lá para o item C. Uma temperatura negativa de 18 graus e uma temperatura de 0 grau. Qual delas é maior? Concordam que a temperatura de 0 grau ela vai ser maior que uma temperatura negativa, tá? Sempre, sempre, independente da temperatura negativa que você escolher, que você estiver tratando. Então aqui 0 grau é maior que 18 graus negativos. Então você pode dar 2 pontinhos aqui para o 0. E o menos 18, como ele é menor, recebe apenas um ponto. Daí você vai ligar esses pontos e vai acabar formando o sinal adequado para aquela situação. Item D. Vamos relacionar isso aqui a um outro recurso de comparação de números inteiros. Vamos relacionar agora com débitos e créditos, tá? Vamos ver aqui, se eu perguntar para você, quem tem mais dinheiro? Uma pessoa que possui R$6 ou uma pessoa que possui R$2? Quem tem mais dinheiro? A pessoa que possui R$6, concordam? Então aqui você vai usar 2 pontinhos para o 6, porque ela venceu a disputa, né? E o mais 2 vai receber apenas um pontinho, porque ele perdeu. Daí você vai ligar esses pontos. Veja aqui que R$6 é maior que R$2, é mais dinheiro que R$2. Aqui nós acabamos de relacionar essa situação com um valor monetário, certo? Uma situação financeira. No item E, vamos lá. Vamos comparar os números menos 6 e menos 2. Certo? Quando os números têm sinais negativos, uma boa ideia de você usar é as medidas de temperatura, tá? Pensar esses números, atribuir o significado de medida de temperatura. Então, vamos lá. Qual temperatura é maior? Uma temperatura de 6 graus negativos ou uma temperatura de 2 graus negativos? Qual temperatura é maior? A temperatura de 2 graus negativos. Porque quanto mais negativa for a temperatura, mais frio será. Concordam? Mais frio será. Então aqui a gente diz que menos 2 é maior que menos 6, ou consequentemente, menos 6 é menor que menos 2. O menos 6, como ele é menor, vai receber apenas um ponto, e o menos 2 vai receber 2 pontos, porque ele venceu essa disputa de comparação. Aí a gente vai aqui ligar esses pontinhos e usar o sinal adequado. Item F. Qual temperatura é maior? Uma temperatura de 4 graus positivos ou uma temperatura de 4 graus negativos? Uma temperatura de 4 graus positivos ela é mais quente do que uma temperatura de 4 graus negativos. Então, 4 positivo é maior que 4 negativo. Como ele é maior, ele vai ganhar a disputa e vai ganhar 2 pontos. E o menos 4, como perdeu a disputa, ganha apenas um ponto. Daí você liga. Acabou de utilizar o sinal adequado, tá? Esse é um macete para você não se confundir no uso desses sinais. Item G. E aí, temos o mais 8 e o 8. Vamos comparar esses números. Qual é maior? Mais 8 ou 8? Se a gente for pensar aqui na situação envolvendo temperatura, pode ser também. Se quiser usar débitos e créditos, também. Vamos ver aqui como temperatura. Qual temperatura é maior? Uma temperatura de 8 graus positivos ou uma temperatura de 8 graus? Gente, uma temperatura de 8 graus positivos, ela é simplesmente chamada de 8 graus, tá? Quando a gente se refere a uma temperatura negativa, a gente é obrigado a dizer que a temperatura é negativa. Mas quando a temperatura é positiva, a gente não precisa dizer 8 graus positivos, tá? Então aqui o sinal usado vai ser o igual a. Por quê? Mais 8 é igual a 8. Lembrem-se de alguns vídeos anteriores, onde tratamos que quando o número é inteiro positivo, é opcional você utilizar
o sinal de mais à esquerda desse número, tá? Você pode usar ou, se quiser, não usa. Vamos para o item H. Vamos aqui usar a última situação aqui, por exemplo, usar a reta numérica. Se a gente fosse pensar na reta numérica e comparar esses dois números, o 0 e o mais 11. O 0, ele é a origem da reta, tá? Ele é marcado no meio porque à esquerda dele estão todos os números negativos e à direita estão todos os números positivos. O mais 11, se você marcar ele na reta numérica, ele vai estar à direita do 0, porque ele é positivo. Vamos marcar aqui, por exemplo, o mais 11. Aí, importante vocês notarem o seguinte, tá? Anota aí. Qualquer número que estiver à direita do outro, em relação à reta numérica, é maior do que esse outro número. Então, quando a gente compara o 0 e o mais 11, quem é que está mais à direita da reta, na reta numérica? O mais 11. Consequentemente, o mais 11 ele é maior que 0. Tá? E assim, o 0, a gente pode dizer que ele é menor que mais 11. Vamos lá, o 0 ele é menor que mais 11. Então, ele vai ganhar apenas um ponto, porque ele perdeu a disputa, enquanto que o mais 11 ganha 2 pontos. Daí a gente vai ligar esses pontinhos, ó. Pronto, aqui está escrito 0 é menor que mais 11. Usamos aqui a nossa terceira ideia, o terceiro recurso para comparar números inteiros. Certo? Existem outros, você pode pensar altitude, entre outras formas. Item I, 0 e menos 6. Qual temperatura é maior? Uma temperatura de 0 grau ou uma temperatura de 6 graus negativos? Já ouviram falar, né, que uma temperatura negativa é uma temperatura abaixo de 0. Já, né? Então aqui a temperatura de 0 grau ela é maior que a temperatura de 6 graus negativos. Então o 0 venceu a disputa, vai ganhar 2 pontos, e o menos 6 perdeu, vai ganhar apenas um ponto. Daí a gente vai ligar aqui. Pronto. Lendo esse item ficou 0 é maior que menos 6. No item J temos menos 374 e menos 200. Pensando, qual temperatura é maior? Menos 374, ou seja, 374 graus negativos ou 200 graus negativos? Vamos lembrar que quanto mais negativa for a temperatura, mais frio estará o clima. Consequentemente, a gente diz que essa temperatura é menor. Então aqui, ó, a temperatura que é mais negativa em relação a essas duas é o 374. Portanto, essa temperatura é menor que a temperatura de 200 graus negativos. Então, o sinal que a gente usa é o menor que, certo? Item K. Vamos atribuir mais uma vez o significado para estes números. Vamos pensá-los como medidas de temperatura. Quem é maior, uma temperatura positiva de 623 graus ou uma temperatura positiva de 519? Gente, 623 graus positivos é maior, está mais quente que 519 graus positivos, certo? Então aqui o 623 ganhou a disputa, vai ganhar 2 pontinhos, e o 519 perdeu, ganha apenas um ponto. Lê-se, 623 é maior que 519. Último item, item L, 86 e menos 100. E aí, comparando? Vamos lá, vamos pensar como débito e crédito nessa situação. Quem tem mais dinheiro? Uma pessoa que possui um saldo de R$ 86 ou uma pessoa que possui uma dívida de R$ 100? Veja que aqui, por que eu falei dívida? Porque o sinal de menos dá uma conotação, um sentido negativo a esse número.
certo? Então, quem tem mais dinheiro? A pessoa que tem R$ 86, a outra está devendo, né? Então, o sinal é 86 é maior que 100, então a gente vai usar aqui, 86 maior que 100. E assim a gente conclui a primeira questão, tá certo? Sempre assim. Resumindo, atribua um significado aos números que você vai saber fazer a comparação entre eles. Questão de número 2. Depois de tudo que estudou sobre comparação de números inteiros, você pode tirar algumas conclusões. Copie os itens no caderno e substitua cada quadrado pelo símbolo ou pela informação adequados, tá? Então, cada quadrado a gente vai substituir por um símbolo ou por uma informação que deixe a afirmação correta, ok? No item A temos: quando comparamos um número positivo com um número negativo, o maior deles é sempre o... Ó, a gente está comparando um número positivo qualquer com um número negativo qualquer. Quando a gente compara números positivos e negativos, o maior deles sempre vai ser quem? Ora, os números positivos. Qualquer número positivo que você escolher vai ser sempre maior do que qualquer número negativo que você escolher ou pensar. Então, o maior deles é sempre o... A esse quadrado você vai substituir pela expressão número positivo. Bem claro, né? Por exemplo, se eu escolher o número 3 positivo, e escolher o número -5, né? Um exemplo aqui. Exemplos. O número positivo 87 mais 87 e o número negativo -95. Quem é o maior deles? Ora, o maior, quando você compara um número positivo qualquer com um número negativo, vai ser sempre o número positivo. Sempre, tá bom? Então aqui o 87 positivo, ele é maior que o 95 negativo. Entendido? E aqui, vamos lá. Quem é maior? Menos 326, ou seja, o número negativo 326, ou o número positivo 188. Ora, o número positivo é sempre maior. Então, a gente vai dizer que o 188 ele ganha a disputa, né? Fica com 2 pontos aqui. E o 326 negativo perde a disputa, vai ficar apenas com 1 ponto. Daí você liga para usar o sinal adequado, tá certo? Então aqui está a resolução do item A. Não esqueçam disso. Anotem no caderno. Quando você compara um número positivo com um número negativo, o maior deles é sempre o número positivo. Item B. Quando comparamos o número positivo com o zero, o maior deles é sempre o... Vejam que agora a gente vai comparar um número positivo qualquer com o número zero. E aí? Escolhe um número positivo qualquer para comparar com o zero. Quem é que vai ser maior? Ora, o maior deles vai ser sempre o número positivo. Exemplo. 76 positivo é maior que zero. Então ele ganha 2 pontos, o zero ganha 1. E o símbolo é esse. 0 e 85. Notem que o 85 aqui se trata de um número positivo, porque o sinal à sua esquerda ele está omitido, certo? Então você entende que é número positivo. O 85 é maior do que zero, então ele ganha 2 pontos e o zero ganha 1. Aí você usa o sinal e preenche dessa maneira. Item C. Então, entendido?
Quando você compara um número positivo com o zero, o número maior vai ser sempre o positivo. Item C. Quando comparamos um número negativo com o zero, o maior deles é sempre... E agora? A gente quer comparar um número negativo com o zero. Vamos pensar, atribuir significado a esses números. Vamos pensar a situação da temperatura, certo? Uma temperatura de 0 grau, ela é mais quente do que qualquer temperatura negativa. Tanto é que a gente diz que qualquer temperatura negativa está abaixo de zero. Se você usar a reta numérica também, você vai ver que o zero ele está à direita de qualquer número negativo. Vamos lá. Vamos pensar na reta numérica. O zero está aqui. E à esquerda dele estão todos os números negativos. Você pode anotar aqui. Um aqui, outro aqui. E assim vai. Tá bom? Como o zero ele está mais à direita do que qualquer número negativo que você tome, por exemplo, aqui, se você comparar com menos 3, o zero está mais à direita do menos 3, então o zero é maior. Se você olhar com menos 2, o zero está mais à direita do menos 2, então o zero é maior. Então você vai perceber que o zero, quando você pensa na reta numérica, ele está à direita de qualquer número negativo. Então, quando a gente compara um número negativo com o zero, o maior deles é sempre o zero. Sempre o zero. Por exemplo aqui, menos 39 e zero. O zero ele é maior que menos 39, então ele vai ganhar aqui 2 pontos. E o menos 39, como perdeu a disputa, ganha 1. Aí você liga. Lembrando que isso aqui, essa historinha dos pontos, é um macete para você usar o sinal de maneira correta, tá bom? Não confundir. 0 e menos 149. Quem é maior? O zero. Pois já foi dito que o zero ele é maior que qualquer número negativo. Então ele ganha 2 pontos. Menos 149 ganha apenas 1. Item D. Quando comparamos dois números positivos, o maior deles é sempre o que tem o módulo. E aí? Qual é a informação que a gente vai colocar aqui? Ó, a gente vai comparar dois números positivos, certo? O maior deles, gente, vai ser sempre o que tem um módulo maior. Professor, mas eu não sei o que é módulo. Módulo, a gente diz que é o valor absoluto de um número, ou seja, é aquele valor. E quando você olha ele sem o sinal, né, nesse caso positivo sempre, pois a gente está tratando de dois números positivos, e ele é maior. Por exemplo, aqui, 378 e 169. São dois números positivos. Mas qual é o que tem maior módulo? 378. Quando você olhar na reta numérica, se você fizer também, o 378 vai estar à direita do 169. Então ele é maior. Certo? Quem é maior? 94 positivo ou 100? Lembrando que o 100 aqui ele é um número positivo. Depois você omitir o sinal, né, ele fica entendido como um número positivo. Então, o 100, como ele tem o maior módulo, né, então ele vai ser maior que 94. 2 pontos para ele, 1 ponto para o 94. Então é fácil, né? Quando os dois números são positivos, o maior deles é sempre o que tem o maior módulo. É até difícil confundir. Agora vamos ter atenção com o item E. Então, muita atenção aqui. Quando comparamos dois números negativos, o maior deles é sempre o que tem o módulo menor. Por exemplo, menos 25 e menos 20. Quem é o maior deles? Segundo essa informação,
o maior deles é o que tem o módulo menor. O maior seria o menos 20. Porque quando você olha o módulo, você compara os números como se eles não estivessem o sinal, tá? Olha os números sem o sinal. Então aqui o menos 20 vai ser maior que menos 25. E isso seria fácil de concluir pensando, atribuindo o significado de medida de temperatura a esses números. Por quê? Uma temperatura negativa de 20 graus, ela é mais quente do que uma temperatura negativa de 25 graus. Lembram? Quanto mais negativo for uma temperatura, mais frio será, menor será essa temperatura. Então aqui, menos 20 vai ser maior que menos 25. Muita atenção com isso, pessoal, muita atenção, tá certo? Quem é maior? Menos 169 ou menos 200? Eu sei que você seria tentado a dizer que o menos 200 é maior que menos 169. Mas não, porque quanto mais negativo for um número, menor ele será, entendeu? Quanto mais negativo for, menor é esse número. Então aqui, ó, o 169 ele é menos negativo que menos 200, então ele vai ser maior. É a questão do módulo, ó. 169 e 200, o valor que tem o menor módulo é o 169, então ele é maior. E é isso, vamos para a nossa questão de número 3. Peço que vocês destaquem e anotem isso no caderno, tá certo? Vai ser de grande valia. Terceira e última questão diz o seguinte: indique no caderno os números de cada item e compare-os. Item A: medidas de temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero e de 7 graus Celsius acima de zero. 5 graus Celsius abaixo de zero. Notem aqui a expressão abaixo de zero confere um sentido negativo ao número 5, tá? Se é abaixo de zero, então vai ser menos 5 graus, uma temperatura negativa de 5 graus. E temos também outra temperatura de 7 graus Celsius acima de zero. 7 graus Celsius acima de zero. A expressão acima de zero dá um sentido positivo a essa temperatura, certo? Então ela seria de 7 graus e a expressão acima de zero diz que é uma temperatura positiva. Então os números presentes nesse item são menos 5 e mais 7. Vamos compará-los? Compare-os. Quem é maior? Menos 5 ou mais 7? Só é vocês lembrarem do item anterior. Nós vimos que quando comparamos um número positivo com um número negativo, o maior deles vai ser sempre o número positivo. Não tem nem o que pensar, tá? Então a gente vai usar este sinal, ó. 2 pontinhos para o mais 7 e um pontinho para o menos 5, porque ele perdeu a disputa. Então, menos 5 é menor que mais 7. Item B: altitude ao nível do mar e altitude a 2 metros abaixo do nível do mar. Vamos marcar aqui altitude ao nível do mar e uma altitude a 2 metros abaixo do nível do mar. Uma altitude ao nível do mar, pessoal, é uma altitude nula, de 0 metro, certo? Então é 0 o número que representa essa situação. Já uma altitude a 2 metros abaixo do nível do mar é uma altitude negativa. Por que negativa? Porque a expressão abaixo do nível do mar confere um sentido negativo a essa altitude. E aí? Os números presentes neste item é o 0 e o menos 2. Comparando o 0 e o menos 2, quem é maior que quem? Vocês viram também que quando comparamos um número negativo com o 0, o maior vai ser sempre o 0.
pensamos até na situação da reta numérica. O zero ele estava marcando a origem e eu disse que qualquer número situado à esquerda do zero, né, vai ser menor que ele. Então, qualquer número negativo vai ser menor que zero, incluindo o menos 2. Tá? Vejam, o menos 2 está à esquerda de zero e o zero está à direita de menos 2. Logo, o zero vai ser maior que menos 2. A gente usa esse sinal aqui. Item C, débito de R$200 e débito de R$350. Vamos lá. Débito de R$200 indica uma dívida, certo? A expressão débito, né, a palavra débito, é o que confere o sinal negativo a esse número. Então, se é um débito de R$200, isso equivale a um saldo de menos 200. E um débito de R$350, por sua vez, vai corresponder a um saldo negativo de 350, certo? Então temos aqui os dois números presentes no item C. Comparando eles, quem é maior? Daí, você pode mais uma vez lembrar que quando a gente compara dois números negativos, o maior deles vai ser o que tem o menor valor absoluto. Olha, é como se fosse o oposto, tá? Então, vamos ver aqui. Menos 200, eu posso dizer que ele é menos negativo do que o menos 350, né? Então, se ele é menos negativo, quer dizer que ele é mais positivo. É como se fosse assim, o contrário. Então, menos 200 vai ser maior que menos 350. Por quê? Porque o valor absoluto 200 é menor que o valor absoluto 350. Então, você vai fazer essa observação, certo? É a parte que mais causa confusão, mas não é difícil. É só vocês pensarem nessas situações que a gente explicou nos itens anteriores. Entender saldo positivo de 6 gols e saldo negativo de 6 gols. Um saldo positivo de 6 gols, já está dizendo aqui, ó, saldo positivo, com nota um sinal de mais. Esse sinal de mais aqui ele é opcional de ser usado. Você pode usar ou não. De 6 gols. Temos também um saldo negativo de 6 gols. Saldo negativo foram os gols que um determinado time tomou, digamos assim, né? A gente usa o sinal de menos para indicar que é negativo. E o 6. Comparando esses dois números, qual é o maior deles? 6 positivo ou 6 negativo? Ora, mais uma vez, vamos lembrar que não tem nem o que discutir. Qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo. Não tem nem o que discutir. Então, mais 6 é maior, por isso que eu uso 2 pontos, do que o menos 6, por isso que eu uso 1 ponto. Certo? Então, o sinal é esse. Item E, para a gente finalizar. Um lucro de R$500. Lucro. Lucro, quando a gente fala em matemática financeira, né, indica um saldo positivo. Um saldo bancário positivo de alguma compra que você fez, que você vendeu um produto e ganhou um certo lucro. Então aqui vai ser um sinal de mais, porque confere uma conotação positiva. R$500, né? E um lucro de R$600. Mais uma vez, um lucro de R$600. Quem é maior? Qual lucro é maior? Um lucro de 500 ou um lucro de 600? Ora, um lucro de 600. Então a gente pode fazer que 600 é maior, por isso que recebe 2, e 500 é menor, por isso que recebe 1. Então 600 é maior que 500. E assim a gente finaliza. Não é, vocês poderão perceber que basta um pouco de atenção, né? E tentar encontrar significado, atribuir sentido a esses números, que as situações ficam mais fáceis. Obrigado, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar recebendo conteúdos de matemática.
Abraço.